Você está sentado na beira da cama, celular na mão, digitando e apagando a mesma mensagem pela 10ª vez. Quer confrontar alguém que te desrespeitou. Quer falar a verdade que está engasgada na garganta há semanas. Quer reagir como um homem deveria reagir. Mas algo te paralisa. Uma voz interna sussurra. Não é o momento certo. Vai dar confusão desnecessária. Melhor deixar passar e manter a paz. E você guarda o telefone. Mais uma vez, você cedeu. Não para eles, para o medo. O pior é que você nem percebe que está sendo manipulado. Chama isso de prudência, de sabedoria, de maturidade emocional. Mas Sartre já revelou a verdade brutal que ninguém quer admitir. Você está sendo manipulado pela sua própria covardia. E ela não precisa gritar para te controlar. Ela sussurra baixinho no seu ouvido. E você obedece como um cão adestrado, achando que está tomando decisões inteligentes. Hoje você vai entender como parar de ser marionete dos próprios medos e, finalmente, se tornar autor da sua própria existência. Se você já foi esse homem que engole o orgulho e chama de diplomacia, escreve aqui nos comentários qual foi o momento mais doloroso. E se conhece alguém que precisa parar de se enganar sobre a própria fraqueza, compartilha esse vídeo agora. Eles vão entender depois por que você fez isso. A covardia é uma mestra da camuflagem e da manipulação psicológica. Ela não aparece vestida de medo óbvio, tremendo na sua porta pedindo para entrar. Ela se disfarça de estratégia refinada, de paciência calculada, de maturidade emocional. Você evita conversas difíceis e diz que é para preservar relacionamentos importantes, adia decisões cruciais e chama de planejamento estratégico detalhado. Fica em situações tóxicas que te destroem por dentro e fala que é lealdade, compromisso, responsabilidade. Aceita desrespeito repetido e nomeia como tolerância, como grandeza de espírito. Mas observe o padrão devastador que se repete. Em todas essas situações, há uma decisão sendo tomada a cada segundo. E não é você quem está tomando essa decisão. É o medo. Ele se infiltrou na sua mente, organizou sua agenda, editou suas palavras antes mesmo delas saírem da sua boca, limitou seus movimentos como se você fosse um prisioneiro em liberdade condicional. Você virou funcionário de tempo integral da própria covardia. E o salário que você recebe é a mediocridade disfarçada de paz. A estagnação vendida como estabilidade. A covardia não te deixa crescer porque crescimento genuíno sempre exige risco real. Não te deixa ser respeitado porque respeito verdadeiro exige imposição clara de limites. Não te deixa ser autêntico porque autenticidade inevitavelmente gera conflito. E você aceita essa barganha covarde todos os dias. Troca sua força interior por conforto temporário. Troca sua voz autêntica por silêncio seguro e previsível. Troca sua presença marcante por invisibilidade conveniente. O resultado? Uma vida inteira editada pelo medo. Uma personalidade completamente censurada pela própria fraqueza. Jean-Paul Sartre criou um conceito absolutamente devastador para homens como você: a má-fé. É quando você mente deliberadamente para si mesmo sobre sua própria liberdade fundamental. É quando você finge conscientemente que não tem escolha, quando na verdade está escolhendo o tempo todo, a cada segundo, a cada respiração. A má-fé é o combustível premium da covardia moderna. É o que mantém você funcionando na ilusão de que é vítima das circunstâncias. Você diz, não posso sair desse emprego que me humilha, quando a verdade crua é, tenho medo de sair e enfrentar a incerteza. Você diz, não é o momento certo de confrontar essa pessoa, quando deveria admitir, estou apavorado de confrontar e descobrir que sou mais fraco do que penso. Você diz, vou esperar a situação melhorar naturalmente, quando a realidade é, estou aterrorizado de agir para melhorar e assumir responsabilidade total pelo resultado.
Sartre revelou que essa mentira interna elaborada é a prisão mais eficiente e sofisticada que existe na experiência humana. Porque o carcereiro, o prisioneiro e o arquiteto da prisão são exatamente a mesma pessoa, você. Você inventa narrativas intelectualmente elaboradas para justificar sua paralisia emocional. Cria teorias filosoficamente sofisticadas sobre timing perfeito, sobre estratégia de longo prazo, sobre diplomacia interpessoal. Mas no fundo da sua alma é só covardia intelectualizada, medo vestido de smoking. O filósofo francês foi brutalmente direto. Você é condenado à liberdade absoluta. Isso significa que você tem o poder total de escolher, mesmo quando prefere desesperadamente fingir que não tem. A angústia existencial que você sente diante de decisões difíceis não é um defeito do sistema, é uma característica fundamental. É a prova concreta de que você é completamente livre, mas a covardia te programou para interpretar angústia como sinal de perigo iminente, quando deveria ser interpretada como sinal de oportunidade máxima. A má-fé transforma sistematicamente sua maior força em sua maior fraqueza, sua capacidade absoluta de escolher seu próprio destino. Vou te contar sobre Daniel, engenheiro de 29 anos, relacionamento de 4 anos que deveria ter terminado há pelo menos 2. A namorada o trata como capacho emocional há tanto tempo que ela nem se esconde mais. Cancela encontros no último minuto para sair com amigos que considera mais interessantes. Flerta descaradamente com outros caras na frente dele em festas, rindo quando ele demonstra desconforto. Faz piadas públicas sobre a falta de atitude dele em grupos de amigos, humilhando-o socialmente de forma sistemática. Daniel sabe perfeitamente que deveria reagir com dignidade. Sabe que deveria impor limites claros e inegociáveis. Sabe que deveria, no mínimo absoluto, ter uma conversa séria e definitiva com ela sobre respeito básico. Mas toda vez que seu cérebro formula a intenção de agir, a covardia imediatamente sussurra as palavras mágicas que o paralisam. E se ela terminar comigo? E se ela me trocar por alguém melhor? Melhor não arriscar perder o que tenho. Então Daniel engole o orgulho mais uma vez, sorri forçadamente, finge que está tudo perfeitamente bem e chama essa humilhação diária de amor maduro de relacionamento estável. 6 meses depois, inevitavelmente, ela o traiu com um colega de trabalho. Quando ele descobriu e finalmente confrontou, ela olhou nos olhos dele e disse com frieza cirúrgica: "Você nunca me deu razão para te respeitar. Eu sempre soube que você não reagiria, não importa o que eu fizesse." A covardia de Daniel não salvou o relacionamento como ele esperava. Destruiu completamente. Não o protegeu da dor como prometia. Garantiu que a dor fosse absolutamente máxima e devastadora. Porque quando você é sistematicamente manipulado pela própria covardia, as pessoas ao seu redor percebem imediatamente e começam a te tratar exatamente como você se trata, sem o menor respeito. A covardia não te protege da rejeição que você tanto teme, te entrega de bandeja, embrulhada para presente, diretamente para ela. Se alguma parte dessa história já te fez refletir sobre suas próprias escolhas e comportamentos, marca esse momento específico nos comentários. É exatamente aí que a transformação real começa a acontecer. E se fez sentido até aqui, deixa um like. Não por mim, mas por você mesmo, como um contrato de honestidade. A questão fundamental não é que você sente medo. Todo homem sente medo. E quem diz que não sente está mentindo. A questão devastadora é que você sistematicamente permite que o medo tome decisões estratégicas cruciais por você. Quando evita uma conversa difícil, mas necessária, quem está realmente escolhendo o timing é o medo. Quando adia indefinidamente uma mudança que você sabe que precisa fazer, quem está definindo o cronograma da sua vida é o medo. Quando aceita passivamente situações que te diminuem como homem, quem está negociando os termos da sua existência é o medo. Você literalmente virou terceirizado da própria vida,
O medo virou seu CEO invisível e você virou o estagiário obediente da própria existência. Ele define secretamente seus horários, escolhe seus relacionamentos, estabelece seus limites artificiais, determina o tamanho das suas ambições. Você simplesmente executa as ordens que ele emite, achando ingenuamente que está tomando decisões estratégicas, conscientes. Mas estratégia sem coragem genuína é apenas procrastinação sofisticada, paralisia intelectualizada. A covardia molda sua personalidade de forma imperceptível, mas sistemática. Você gradualmente para de dizer o que realmente pensa para evitar conflitos menores. Para de perseguir ativamente o que genuinamente quer para evitar fracassos potenciais. Para de ser autenticamente quem você é para evitar rejeições sociais. E no final desse processo degenerativo, você se torna uma versão completamente diluída de si mesmo. Uma personalidade totalmente editada pelo medo. Um homem que existe apenas nos intervalos seguros entre as coisas que tem medo de fazer. Seus relacionamentos se transformam em zonas de conforto estagnadas, onde ninguém cresce nem evolui. Seu trabalho se torna uma prisão dourada, onde ninguém te desafia nem reconhece seu potencial. Sua vida inteira vira uma rotina previsível, onde absolutamente nada de significativo acontece. E você desesperadamente chama isso de estabilidade, de maturidade, de sucesso. Agora vou te mostrar exatamente o que acontece quando um homem toma a decisão consciente de enfrentar diretamente a própria covardia. Roberto, 32 anos, contador numa empresa familiar de médio porte. Trabalhava há 3 anos num ambiente onde era constantemente desrespeitado pelo chefe, um homem 10 anos mais velho que usava a humilhação como ferramenta de controle. Piadas humilhantes em reuniões importantes na frente de clientes. Sobrecarga sistemática de trabalho com prazos impossíveis. Promessas repetidas de promoção e aumento que nunca se concretizavam. Roberto sempre engoliu tudo em silêncio, sempre sorriu forçadamente, sempre relevou, como se fosse virtude cristã, até o dia específico em que olhou no espelho e finalmente percebeu a verdade. Não estava sendo diplomático nem estratégico, estava sendo simplesmente covarde. No dia seguinte, pediu uma reunião privada com o chefe. Sem gritar, sem drama emocional, mas com uma frieza absolutamente inabalável, ele disse palavra por palavra: ou você muda completamente a forma como me trata, ou eu saio desta empresa. Tenho 3 propostas concretas de outros lugares. A decisão é inteiramente sua. O chefe tentou rir nervosamente, tentou menosprezar, tentou intimidar com ameaças veladas. Roberto não mudou sequer a expressão facial. Manteve o mesmo tom neutro e apenas repetiu: a decisão é inteiramente sua. Em exatamente 2 semanas, Roberto tinha um aumento de 40% e uma posição de respeito genuíno na empresa. Não porque o chefe magicamente se tornou uma pessoa melhor, mas porque Roberto definitivamente parou de ser manipulado pela própria covardia sistemática. A diferença fundamental entre Daniel e Roberto não foi a ausência de medo, foi a disposição consciente de agir estrategicamente, apesar do medo paralisante. Roberto também sentia medo genuíno de ser demitido, de ficar desempregado, de enfrentar conflito direto. Mas ele compreendeu algo absolutamente crucial que mudou tudo. O medo que você conscientemente evita hoje, inevitavelmente, vira o arrependimento que te consome amanhã. Sartre ensinou com clareza cirúrgica que encarar a própria covardia é literalmente o primeiro ato autêntico de liberdade. Porque quando você finalmente admite com honestidade total que tem medo, você automaticamente para de ser escravo inconsciente dele. A coragem genuína não é a ausência fantasiosa de medo, é a decisão estratégica de agir conscientemente apesar da presença do medo. É olhar diretamente para o terror interno e dizer com convicção: sim, eu tenho medo real. Sim, isso pode dar completamente errado, mas eu não vou permitir que o medo escolha o rumo da minha vida. Bourdieu, o homem verdadeiramente livre,
segundo a filosofia sartreana, é aquele que assume responsabilidade total e incondicional pelas próprias escolhas, incluindo a escolha corajosa de reconhecer que tem medo, incluindo a escolha estratégica de agir mesmo sentindo medo paralisante. Quando você definitivamente para de fingir que não tem medo, você também automaticamente para de usar o medo como desculpa conveniente para a inação. Não dá mais para se iludir dizendo "não deu certo", quando na verdade não tentou genuinamente. Não dá mais para se convencer dizendo "não tive escolha", quando conscientemente escolheu não escolher. A partir do momento exato que você olha o medo diretamente nos olhos e declara com autoridade "eu te vejo perfeitamente, mas você definitivamente não manda mais aqui", absolutamente tudo muda na sua existência. Suas conversas ficam drasticamente mais diretas e honestas. Suas decisões ficam significativamente mais rápidas e assertivas. Seus relacionamentos ficam profundamente mais autênticos e respeitosos, porque você finalmente para de negociar com o terrorista interno, para de fazer acordo diplomático com a própria fraqueza sistêmica, para de terceirizar sua vida para o medo paralisante e, finalmente, assume o que sempre foi legitimamente seu: o controle total e absoluto sobre suas escolhas existenciais. A vida que você está sistematicamente evitando hoje por medo irracional, inevitavelmente, vira o arrependimento que te devora amanhã. Toda vez que você conscientemente escolhe a zona de conforto em detrimento da zona de crescimento, você está literalmente hipotecando seu futuro para pagar pela segurança temporária e ilusória do presente. Sartre demonstrou com precisão que toda covardia sistemática tem um custo existencial devastador: a perda gradual da própria identidade autêntica. Porque quando você sempre escolhe baseado exclusivamente no medo, você progressivamente para de saber quem realmente é por baixo da máscara social. Vira uma coleção dispersa de reações defensivas automatizadas, um conjunto previsível de estratégias de fuga emocional. Um homem que existe apenas nos intervalos seguros entre as coisas que sistematicamente evita fazer. Seus relacionamentos ficam inevitavelmente superficiais porque você desenvolveu medo crônico de intimidade real e vulnerabilidade. Seu trabalho fica permanentemente medíocre porque você cultivou medo paralisante de se destacar e assumir responsabilidades maiores. Suas ambições ficam artificialmente pequenas porque você nutriu medo irracional de fracassar grande e publicamente. E no final dessa trajetória degenerativa, você constrói uma vida inteira baseada meticulosamente no que você desesperadamente não quer que aconteça, em vez de construir corajosamente baseado no que você genuinamente quer que aconteça. O resultado final é uma existência completamente defensiva, eternamente reativa, sistematicamente diminuída, uma vida inteira editada pelo medo. E quando você inevitavelmente chegar aos 50, 60 anos, vai olhar para trás com horror e perceber: você viveu integralmente a vida que o medo escolheu para você, não a vida que você conscientemente escolheu para você. Vai perceber que foi marionete da própria covardia durante décadas inteiras. Agora me diz com total honestidade: você vai continuar sendo funcionário obediente da própria covardia? Ou já entendeu definitivamente que é hora de demitir o medo das funções executivas da sua vida? Escreve aqui nos comentários exatamente essas palavras: demito o medo. É seu contrato oficial de liberdade existencial. E se você quer continuar recebendo verdades que vão sistematicamente te tirar da zona de conforto mental, se inscreve no canal agora. Aqui, o auto-engano sofisticado não sobrevive nem por um segundo, porque Sartre já revelou a verdade definitiva que liberta. A liberdade autêntica começa no momento exato em que você assume que o medo existe concretamente, mas que ele definitivamente não manda mais em você.
O medo pode até estar presente no seu sistema nervoso, mas quem toma as decisões estratégicas é você. Sempre foi você e sempre vai ser você.